Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Gratidão a Deus por Ele ter nos permitido viver mais esse dia. Gratidão a Deus. Que Ele renove as nossas esperanças. Que Ele nos ajude a entender a sua vontade. Para que assim possamos realmente fazer a vontade dEle nesse dia de hoje. Queremos nesse silêncio, meu irmão e minha irmã, nesse silêncio profundo, queremos entrar em contato, em comunhão com o nosso Deus Criador. E queremos também, nessa comunhão profunda com Ele, trazer presente para a nossa oração, neste momento, as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Trazer presente a Joana Dark, a Júlia dos Santos, o Deuripe Souza, a Helena Dália, o seu Acácio Ramos Silva, a Lucilvânia Martins, o Alex Mota Gil e toda a sua família, a família de Tereza Bezerra, rezar também pela recuperação da Eduarda Neri, pela cura da Leiliane Oliveira, pela cura também do João Batista Barbosa, do seu Damião Ângelo, rezar pela Keila Jubiele, pelo Natanael e toda a sua família. Queremos trazer presente a Rosana Nascimento, o Jorge Silva e a Milena Coelho. Rezar pelo seu Sebastião Brito Santana, pelo Railton Oliveira. Rezar pela Chacha Emília. Também trazer presente, colocar no colo de Deus a adolescente Ana Rita, e também entregar nas mãos de Deus todos os seus familiares. Queremos rezar pelo Gilberto de Jesus Barbosa. Queremos agradecer e rezar, né? Ao mesmo tempo, porque as notícias são boas do bebê Pedro Dantas Amorim. E aí eu peço mais uma vez para que nós intensifiquemos, né, a nossa oração por esse bebê, para que ele fique bem e saia do hospital, né? Volte para o seio, né? Vá para o seio da sua família. Queremos também rezar pela Solange, né? Pela Solange lá de Caetité, Bahia. Queremos trazer presente todos os nossos familiares, as vítimas da pandemia e as vítimas da enchente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar refletindo o evangelho que está em Marcos, capítulo 2, do versículo 23 ao 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Num dia de sábado, Jesus estava passando por uns campos de trigo. Os discípulos iam abrindo o caminho e arrancando as espigas. Então, os fariseus perguntaram a Jesus: Vê, por que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado? Jesus perguntou aos fariseus: Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam passando necessidade e sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatã era sumo sacerdote. Comeu dos pães oferecidos a Deus e os deu também para os seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O sábado foi feito para servir ao homem, e não o homem para servir ao sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a confusão hoje gira mais uma vez em torno de uma lei. Em torno da lei do sábado. Era proibido colher qualquer coisa dia de sábado, ou seja, era proibido trabalhar dia de sábado. No entanto, e aqui mais um confronto, né? Os discípulos, eles vão
abrindo o caminho, diz caminho entre o trigo, né? E vai arrancando as espigas. Existia uma lei antiga que podiam comer à vontade no campo, mas não podiam levar para casa, né? Aqui não diz, eles arrancavam certamente para comer, né? E aqui então os discípulos, os fariseus vão fazer mais uma pergunta para Jesus. Tantas perguntas, né, que os doutores da lei, os fariseus faziam a Jesus. E aqui eles fazem mais uma pergunta: por que os discípulos de Jesus estão fazendo o que não é permitido dia de sábado? E Jesus vai responder trazendo presente uma passagem das Escrituras do Antigo Testamento, quando ele diz: vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam passando fome e passando necessidade e sentindo fome? O que é que Jesus quer dizer com isso? Por que Jesus questiona? Jesus quer dizer assim, olha, que o ser humano, ele é muito mais importante do que o sábado, do que o domingo, de qualquer coisa, né? O ser humano, ele é muito mais importante. E que o pão é um direito de todos. Ninguém veio a esse mundo para passar fome, para passar necessidade. Todos, igualmente, têm direito a comer, né? Tem direito a não passar fome, né? Isso não é para o ser humano. Muita gente passa fome por causa do nosso egoísmo, do nosso acúmulo. E Jesus veio para dizer: é possível todo mundo viver sem passar fome, desde que haja partilha dos bens, né? E aqui vai dizer que Davi entrou na casa de Deus, né? Ele entrou na casa de Deus e ele vai comer os pães oferecidos a Deus e ainda vai dar para os seus companheiros. Por quê? Porque o pão oferecido a Deus, só quem podia comer eram os sacerdotes. Mas, no entanto, Davi entra naquele momento com fome, ele come e dá os seus companheiros. Portanto, Davi também quebra, né, ali a lei, né? Mas por causa da necessidade do humano. E aí Jesus vai dizer que o sábado ele foi feito para as pessoas, para a pessoa, para o homem aqui, né? E não o homem para servir ao sábado. E aqui mais uma vez o ser humano, né? A valorização do ser humano. O ser humano, ele é importante para Deus, porque somos filhos e filhas amadas de Deus, né? E aí está aí a preocupação. E Jesus vai questionar essa lei que passa por cima do ser humano, né? Ele não desrespeita a lei, porém a lei não pode estar acima da pessoa humana. Meu irmão e minha irmã, nesse dia de hoje, também nós somos convidados e convidadas a olhar um pouco para os nossos, né, para as nossas tradições, né, o jeito como é que eu vivo essas leis, se as leis beneficiam a pessoa, né, se ela veio para libertar a pessoa ou para escravizar. Então, se é para escravizar, ela não serve, ela deve ser abolida, né, do nosso meio, porque Deus não quer que os seus filhos e suas filhas passem necessidade. Todos nós temos direito ao pão de cada dia. Por isso, meu irmão e minha irmã, peçamos ao Senhor a graça da sensibilidade, da partilha, para que a gente possa ver, né, as necessidades dos nossos irmãos e assim ajudar com aquilo que temos, com aquilo que somos. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.